Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos falar sobre Jujutsu Kaisen, o dia em que o Itadori e o Yuta lutaram. Mas, bom, antes de começar o vídeo propriamente dito, eu já peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e ativem o sininho. Eu agradeço muito pelo apoio de vocês. Então, vamos para o vídeo. Então, a história basicamente começa logo após o desfecho do arco de Shibuya, onde a gente viu que o Gojo acabou sendo selado no reino da prisão depois de todo um plano arquitetado pelo Kenjaku e as maldições lideradas por ele, se aproveitando aí de ter enfraquecido o Gojo ao máximo e também do Kenjaku tá usando o corpo do Geto como receptáculo. Eles conseguiram a brecha para enfim selar o Gojo. O Gojo, que era basicamente a única pessoa que impedia os conservadores do mundo Jujutsu de atuarem como queriam. Conservadores esses que, por exemplo, eram aqueles que queriam a morte do Yuta e também a morte do Itadori. Só que o Gojo conseguiu impedir a morte do Yuta, tornou ele seu aluno, até que hoje ele é um feiticeiro de grau especial, e atrasou um pouquinho a morte do Itadori. Só que agora, sem o Gojo, os conservadores podem agir como bem entenderem. E aí, então, o que é que eles resolvem fazer? Vão matar o Itadori. Eles, então, sabendo da enorme força do Yuta, simplesmente designam ele para a missão de matar Yuji Itadori. Nosso garoto, nosso querido protagonista, que enquanto isso estava com o Chozo andando pelo meio da cidade lidando com algumas maldições, quando até no meio do caminho eles encontram o Naoya Zenin, ele que seria o futuro líder do clã Zenin se não fosse pela existência do Fushiguro, já que ele é filho do Toji Zenin e também herdou a técnica hereditária, a principal técnica do clã Zenin, a técnica das 10 sombras. Então, o Naoya, sabendo que o Itadori é um grande amigo do Fushiguro, tentou chegar nele usando o nosso protagonista. Só que o Chozo já reconhecia que esse cara é um baita do perigo, mas para piorar ainda mais a situação, a gente vê a inesperada chegada do Yuta atrás do Itadori. Então o Chozo reconhece que tanto o Naoya quanto o Yuta são bem perigosos, mas ele acaba vendo de que o Yuta é ali o mais poderoso, alguém que está num grau especial, estaria talvez no mesmo nível do que o Gojo, mas ele não quer que o Yuji fique lutando enquanto se preocupa com ele. Por isso que ele resolve tentar parar o Naoya enquanto o Yuta vai atrás do Itadori. O plano do Yuta inicialmente era no momento em que o Yuji começasse a correr, capturar e acabar de vez com ele. O Itadori, que até fica bem surpreso com o fato de o Yuta estar correndo com a espada na mão e ainda ser bem rápido. Enquanto isso, o Naoya e o Chozo vão começar a luta deles. Mas correndo pela cidade, a gente vê o Itadori encontrando um carro virado no chão e resolve ali usar ali como defesa, fazendo um parkour por cima do carro. O Yuta, por sua vez, tentando ser mais rápido, acaba não conseguindo, no fim das contas, acertar um golpe no Itadori, que é bem atlético, ele reconhece isso, mas continua correndo atrás do protagonista, que vê que o único jeito de se livrar dessa situação é entrar em um lugar fechado em que ele possa lidar melhor com o Yuta. Só que na hora que o Itadori está tentando fugir para um lugar de menor visibilidade, o Yuta joga um carro na direção do Itadori, que por pouco não é acertado, ele consegue desviar, só que o Yuta já tenta ali emendar um golpe na direção do nosso protagonista, que desvia, mas reconhece que ele tem uma quantidade de energia amaldiçoada surreal. É algo que a gente descobre, o Yuta tem mais energia amaldiçoada do que o próprio Gojo. Não que significa que ele seja mais forte do que o Gojo,
mas o fato dele ter uma energia amaldiçoada absurda compensa o fato dele não ter uma grande força física, que seria ali uma vantagem pro Itadori, a gente sabe. Só que usando a sua energia amaldiçoada, o Yuta consegue ficar em pé de igualdade com o Itadori. Vendo a situação, nosso querido protagonista reconhece que quanto mais forte um feiticeiro Jujutsu é, mais elevado o grau é, mais complicado é de lidar com ele. Um feiticeiro Jujutsu de graus cada vez maiores só pode ser ali, o ataque dele só pode ser percebido no último instante. Só que como o Yuta tem uma quantidade absurda de energia amaldiçoada, qualquer golpe, por menor que seja, vai estar infundido de energia amaldiçoada. Ele não liga muito de desperdiçar porque ele tem uma quantidade absurda de energia amaldiçoada. Então o Itadori vê que qualquer golpe aqui pode ser o fim da linha para ele. Então aí que o pau vai começar. Com a luta continuando, o Itadori vê de que a espada que o Yuta maneja é algo que vai dar um grande problema para ele. E ele mesmo vê de que se ele simplesmente reforçar o corpo dele com energia amaldiçoada não é o suficiente. Ele tem que lidar primeiro com a espada, mas não esquecendo, obviamente, do nível de ameaça do Yuta. Então ele começa ali a correr por alguns carros, entra até por sinal num de forma bem impressionante. E de dentro do carro ele consegue arrancar ali um canivete, uma espécie de faquinha, para lutar contra o Yuta. Então ele tentando bloquear um dos golpes do Okotsu, ele acaba percebendo de que ele não só tem uma quantidade absurda de energia amaldiçoada, como a força dele é impressionante. Mesmo que o Itadori imbuia o canivete com energia amaldiçoada, não é o suficiente para parar o Yuta. Tanto que o Yuta desfere um chute bem no peito do Itadori, que é arremessado para trás. Ele vê de que o Itadori ainda não tem domínio total de imbuir ali energia amaldiçoada em demais objetos. Pelo simples fato de que a gente vê o Itadori o tempo inteiro, ou pelo menos a maioria das lutas, luta utilizando os punhos. Então, com um simples saque de espada, o Yuta é capaz de não só cortar o canivete do Itadori, como também desferir um corte na direção do peito do nosso protagonista. Só que o Itadori não vai desistir só com isso. Ele desfere um poderosíssimo ataque na direção do Yuta, forte ao ponto de quebrar a espada do Okotsu, e assim forçando, mesmo que o Yuta não quisesse muito, a aparição da Rika. A gente viu lá no filme de Jujutsu Kaisen Zero, e ela volta a aparecer aqui, ou pelo menos o resto do poder da Rika que ainda ficou com o Yuta, que simplesmente agarra a cabeça do Itadori. O Itadori mal tem tempo de reagir por conta de que o Yuta já vem metendo a faca no peito dele. O Sukuna na consciência do Itadori fica um tanto quanto irritado com isso. Então a gente muda de cenário, vendo ali a continuação da luta do Chozo contra o Naoya Zenin. Só que então o Yuta chega carregando ali o Itadori em suas mãos. O Chozo até tenta resistir, mas ele mal tem tempo de reação e já leva um soco no meio da cara e cai no chão. O Naoya ali de 4 no chão vê a chegada do Yuta, mas não pode fazer muita coisa por conta dos danos que ele levou ali na luta contra o Chozo. O sangue não humano do Chozo tá ali aos poucos envenenando o Naoya, e o Naoya acaba aceitando um pequeno acordo com o Yuta. O Yuta tem a técnica de reversão, a técnica amaldiçoada reversa, e ele poderia utilizá-la para curar o Naoya. Em troca isso, se o Naoya disser ali para os superiores da escola Jujutsu de que o Itadori foi de fato morto. Só que a gente sabe que o Yuji não morreria só com a simples facada. O Naoya acabou por aceitar pelo simples fato de que ele não quer morrer ainda. Ele quer assumir a liderança do clã Zenin, então ele aceita. Bom, depois de algumas horas a gente vê ali o Itadori acordando diante do Yuta, que demonstra estar bem mais simpático, mas é porque durante toda aquela luta era só fingimento. E a gente descobre o porquê.
Alguns meses atrás, antes do Gojo ser selado, o próprio Gojo pediu para que o Yuta, caso acontecesse algo de errado com ele, cuidasse do Itadori. O Yuta até estranhou, imaginando de que ninguém seria capaz de fazer algum mal o suficiente contra o Gojo. Mas o Gojo, na verdade, não foi selado, não foi derrotado, ele foi selado, na verdade. Mas ele ainda assim aceitou ajudar o seu sensei. E a gente descobre também de que o Yuta realmente matou o Itadori. Só que momentos depois da morte do Itadori, ele trouxe-o de volta à vida com a sua técnica amaldiçoada reversa. Só para mostrar ali pro Naoya de que de fato o Itadori estava morto e conseguindo convencer os anciões aí do mundo Jujutsu de que o Yuta cumpriu a sua missão. O Itadori até fica um pouco mais tranquilo, vendo aí de que o Yuta está do seu lado. Os dois até têm uma conversa bem interessante, em que o Yuta fala de que ele e o Itadori são um pouco diferentes. O Itadori não precisa ficar se culpando o tempo todo pelas coisas que ele acaba acontecendo em relação com a Sukuna. Só que o Itadori se culpa porque mesmo que o Sukuna, a existência do Sukuna não seja culpa dele, ainda assim gente inocente morreu por causa do Sukuna. Então o Itadori se culpa, achando que poderia ter feito algo para impedir. Diferente, por exemplo, do Yuta. O Yuta foi o responsável pela criação da Arika, só que a Arika não matou ninguém. Ela machucou bastante algumas pessoas, mas eu acho que não chegou a matar ninguém. Então é legal ver o Itadori é ali um pouco parecido com o Yuta, mas tem umas certas diferenças aqui e ali. Mas acaba tendo um desfecho depois de toda essa luta, em que mesmo se rolasse uma luta a sério entre os dois, o Yuta ainda assim ganharia. O Itadori ainda não é forte o suficiente para bater de frente com ele, mas acaba assim. Então o vídeo aqui já vai encerrando, pessoal, mas antes disso eu agradeço por tudo. Peço também para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima!